Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa aqui é a nossa 11ª aula. Nessa 11ª aula de Álgebra 1, a gente vai estudar as chamadas funções sobrejetoras, né? Dentre o conteúdo de funções, são tipos de funções. Então, o primeiro tipo de função que a gente vai analisar são as chamadas funções sobrejetoras. Mas o que vem a ser uma função sobrejetora, né? Alguns autores gostam de chamar de sobrejetiva, e outros até abreviam, dizendo que uma função é sobre. Bom, vejamos. Pela definição, dizer que uma função é sobrejetiva é afirmar que para todo y em B é imagem da função de alguém do conjunto do domínio. Tá certo? Então, dizer que uma função é sobre seria afirmar isso, que para todo y em B existe x que pertence ao domínio, tal que y é igual a f de x, ou seja, que y é a imagem de alguém em domínio. Bom, mas o que isso quer dizer? Se você lembrar que a imagem é sempre um subconjunto do contradomínio, então isso é afirmar a inclusão oposta, ou seja, o contradomínio está contido na imagem. Mas se o contradomínio está contido na imagem, o que isso diz para a gente? Isso diz para a gente, e sabendo que a imagem está contida no contradomínio, vale a igualdade. Então, dizer que uma função é sobrejetiva é equivalente a você afirmar que a imagem da função é igual ao seu contradomínio. Bom, é isso que a gente vai ver nessa aula, né? Também a gente vai relacionar isso também com o conceito de composição. Tá? Vamos também ver alguns exemplos. Então, vamos à nossa aula. Tá? O primeiro passo é definir formalmente o que vem a ser uma função sobrejetiva. Então, vamos à nossa aula. Bom, então afirmar que uma função, relembrar, escrevendo, né, o que eu acabei de falar, uma função ela vai ser dita sobrejetora ou sobrejetiva ou simplesmente sobre, tá? Então, da seguinte forma, dizemos que uma função f de A em B é sobrejetora quando, para todo y em B, existe um x que pertence a A e y, que é tal que y é igual a f de x. Tranquilo isso, pessoal? Então, vamos marcar isso aqui, que essa é a definição que a gente vai utilizar, né? Essa é a definição que a gente tem que relembrar. Então, toda vez que a gente falar que uma função é sobrejetiva, então a gente tem que lembrar dessa definição. Tá? Algumas observações agora são pertinentes. Eu já antecipei as observações, tá certo? Então, ó, para todo y que pertence a B, existe x que pertence a A, tal que y é igual a f de x. Tudo bem? Tá? Então, usualmente, dizemos que a f é uma sobrejeção, tá? No lugar de dizer, aqui, ó, de dizer que é o lugar de dizer que é uma função, ó, deixa eu acertar aqui, que às vezes aqui o note ele trava, por isso eu tenho que fazer isso devagar, que é uma função sobrejetora. Então, muitas vezes a gente vai dizer que a f é uma sobrejeção, ou sobre, abreviadamente, tá bom? Então, ó, vamos voltar aqui, ó. 2, uma coisa que eu já tinha afirmado, agora eu vou colocar, é imediato que uma função f de A em B é sobrejetora se e somente se a imagem de f é igual a B. Ah, então, por quê? Ó, eu já mencionei isso. Vai ser um exercício interessante para vocês praticarem a escrita matemática, vocês argumentarem por escrito isso. Então, afirmar que
afirmar que a imagem de F é igual a B. Bom, repare, vou relembrar aqui em palavras. A imagem de F, a gente sabe que ela isso é verdade, a imagem de F está contida em B. Depois, então o que a gente precisa demonstrar que a imagem de F contém B. Mas uma vez que a função é sobre, então se você pegar um elemento de B, vai existir um X em A, tal que Y igual a F de X, ou seja, esse Y pertence à imagem. Aí está a validade da igualdade. Tá? Então, um exercício para vocês poderem se escrever escrita matemática é escrever isso em palavras. Tudo bem? Bom, mas se a gente for puxar lá pela memória, né, exemplos, situações de funções sobrejetora. Vamos ver aqui uma situação aqui. Ó. Olha esse exemplo aqui. Vou trabalhar com um conjunto finito, que é mais prático para a gente visualizar. Ó. Repara, ó, exemplo. Ó, repara, aqui você tem quem? Ó, você tem um conjunto, ó, esse conjunto A ele possui os elementos -1, 0, 1 e 2. Aqui, e o conjunto B, 0, 1 e 4. E eu estou trabalhando com a função aqui, a função f de A, que a cada x, ele associa o elemento x quadrado. Esse aqui vai se tratar de uma função sobrejetora. Mas por que vai se tratar de uma função sobrejetora? Porque se você reparar, qualquer elemento que você pegar em B, ele vai ser a imagem de alguém em A. Ora, vejamos isso aqui. Ó. Vamos visualizar isso aqui. Ó. Ela é sobrejetora. Ó. Vou fazer um diagrama de flechas. Ó. Nesse diagrama de flechas, você vai observar aqui, ó, claramente. Ó. O 0 vai no 0, o -1 vai no 1, o 1 vai no 1, o 2 vai no 4. Então, não sobra ninguém em B. É esse que é o ponto. O contradomínio, a imagem é igual ao contradomínio. Tá certo? Eu estou considerando a função com saindo de A em B. Lembre-se que para você ter uma função bem definida, você precisa ter o quê? Você tem que ter a lei de formação, você tem que ter o A, o domínio, e você tem que ter o contradomínio. Tudo bem? Tá? Um outro exemplo aqui, uma outra situação para a gente poder passar para outra folha, é essa aqui, ó. Vejamos, ó. Exemplo. Fazer aqui um exemplo. Fazer de cinza aqui. Fazer de preto aqui. Então, olha esse exemplo aqui. Eu vou considerar a função f de R em R, que a cada x associa x. A função identidade. Função identidade. Deixa eu consertar aqui. Deixa eu ver. Apagar aqui. Identidade. E aí? Ela é uma função sobrejetora? Ela é mais do que ser sobrejetora, mas isso aí a gente ainda não vai entrar nesse mérito. Ela é o quê? É uma função sobrejetora. Então, para cada y que eu pegar em R, repara, como eu estou trabalhando com a função y igual a x, então, para cada y, seja x igual a y. Logo, eu estou afirmando que existe um x em R, que a imagem desse x é y. Tá certo? Logo, essa é uma função sobrejetora também. Então, isso aqui é sobre. Vou abreviar aqui. Tá?
Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer um outro exemplo. Vou botar aqui. Esses detalhezinhos eu vou deixar para vocês escreverem, tá? Aqui é a função. Opa, travou aqui, mas eu vou conseguir fazer. Essa aqui é a função de identidade. Vou fazer de uma outra cor. Um outro exemplo aqui. É a função f de z em z, que a cada x associa o número 3. E aí? Essa aqui é uma função sobrejetiva? O que a gente pode dizer a respeito dela? Bom, repara, para cada elemento dos inteiros, eu vou associar a constante 3. Vou associar a constante 3. E aí? Vai ser uma função sobrejetiva ou não? Bom, o que a gente vai verificar é que não vai ser uma função sobrejetiva. Mas por que ela não vai ser uma função sobrejetiva? Repare, se você olhar bem, quem é a imagem? Quem é o conjunto imagem dessa função? Não vai ser o conjunto unitário 3? Mas o conjunto unitário 3, ele está contido em Z, mas ele não é igual a Z. Tá certo? Então, isso já é uma justificativa. Uma outra justificativa é que a imagem, novamente você vai recair na imagem, tá? Que Z possui elementos a mais do que a imagem. Então, novamente, você vai ter que uma outra justificativa que a F é não sobrejetiva. Então, vamos escrever isso aqui, tá bom? Então, ó, isso aqui, ó, botar aqui, ó, é não sobre, tá? Tudo bem? Não sobre. E essa aqui é a função constante. Função constante. Tudo bem? Então, aqui voltando. Agora, ó, prepara, vamos para a próxima página. Olha esse exemplo aqui. Olha essa situação aqui. É uma função, ó, é uma função f de r, que vai no intervalo semiaberto 1 a mais infinito, que a cada x associa x² mais 1. Esse símbolo aqui que está grifado de amarelo, ele representa que eu estou fazendo uma afirmação. Essa afirmação é a seguinte: f é sobrejetora, ou sobrejetiva, se você preferir. Eu preciso demonstrar, né? De fato, olha, então eu faço a afirmação e na sequência da afirmação eu começo a sua demonstração. Não adianta usar esse símbolo a fazer essa afirmação se você não vai demonstrar na sequência. Então, ó, esse símbolo indica que estou fazendo a afirmação e eu vou demonstrar. De fato, dado y que pertence a 1 a mais infinito, seja x igual a y menos 1. Ué, mas da onde saiu esse valor, né? Como é que a pessoa vai colocar isso? Bom, antes de a gente escrever isso aqui em amarelo, a gente costuma fazer um rascunho aqui, ó. Vou fazer um rascunho, que é o seguinte. Ó, a equação original não era essa? Y igual a x² mais 1, não era? Bom, mas isso aqui implica no seguinte, ó. Isso implica, se eu colocar o 1 para o outro lado e isolar aqui, eu vou ter x² igual a y menos 1. E y aqui vai ficar, ó, x, então vai ser mais ou menos y menos 1. Bom, esse rascunho não entra na demonstração. A sua demonstração ela tem que ser clara e precisa. Então, ó, y, que pertence a 1 a mais infinito. Aí eu vou dizer, ó, seja x isso. Então, eu estou exibindo x. Ah, mas tá. Esse aí, então, vai ser o candidato
a elemento domínio que queremos que a imagem desse elemento seja y. Bom, então acho que a gente vai demonstrar isso. Ele é o candidato. Ah, uma pergunta que pode fazer, mas aqui, professor, quando o senhor fez o rascunho, você colocou mais ou menos, mas aqui você colocou apenas mais. Olha, você só precisa de um. Quer mostrar que existe. Então, eu posso fazer com 1, com mais, ó, x igual a raiz de y menos 1, ou x igual a menos a raiz de y menos 1. Eu só preciso de um, porque eu quero mostrar a existência do elemento no domínio, tá? De forma que a imagem desse elemento seja y. Vamos ver o que acontece? Anote o seguinte, a primeira coisa, a gente tem que observar, vou fazer aqui devagarzinho, ó. Esse elemento x igual a raiz de y menos 1, ele não pertence aos reais? De fato, ó, repara, o y maior ou igual a 1, isso faz com que essa raiz quadrada ela faça sentido como número. Fazendo sentido como número, então ela vai ser um número real, tá? Então ela é um número real, então ela pertence ao domínio. 2, repara, olha aqui, a f de x igual a x quadrado mais 1 é igual a raiz, ó, agora eu vou substituir, né? Tô pegando aqui, ó, fazer até, ó, aqui, ó, tá vendo? Peguei esse aqui e vou substituir aonde? Aqui, ó. Estou substituindo aonde? Aqui, nesse valor de x. Ao substituir nesse valor de x, eu vou pegar, ó, vai ficar o quê? Raiz quadrada de y menos 1 ao quadrado mais 1. Quando esse quadrado vai matar essa raiz quadrada, né? Esse vai matar essa raiz quadrada, ficando y menos 1 mais 1, que é igual a y. Então, eu demonstrei aqui que o f de x, para esse x, é igual a y. Ora, mas era isso que eu queria demonstrar a todo momento. Logo, a função ela tem que ser sobrejetora. Tudo bem? Tranquilos? Tá? Uma coisa interessante a respeito da função sobrejetora. Vejamos agora, vamos fazer uma relação entre a sobrejetividade e as funções compostas, e a composição de funções. Imagine que você tem agora duas funções sobrejetivas, tá certo? Uma f e uma g. E tem a composta seja definida. Se as funções são sobrejetivas, o que você espera da composta? A gente vai observar nesse resultado que a composta tem que ser sobrejetiva. Tá? Então, ó, vamos demonstrar aqui. Então, ó, se a função f de g de b em c são sobrejetora, então a composta é uma função sobrejetora. Então, vamos demonstrar aqui. Demonstração. Ó. Suponhamos, ó. Suponhamos que f de A em B e G de B em C são sobre, tá? Só estou abreviando aqui. Queremos mostrar, ó, então vamos fazer até um desenho aqui, mas esse desenho é só para, ele não faz parte da demonstração, é só para ele guiar o nosso pensamento aqui, tá? Então, aqui é G, aqui é F, tá vendo? Ó, esse aqui é o diagrama aqui, ó, da composta. A composta está definida, tá? Tudo bem? Então, ó, repara, ó, queremos mostrar que a GOF, que é a G bola F, é sobre diretora. Eu também poderia escrever como afirmação, né? Afirmamos que, tá? De fato, para eu demonstrar isso, eu tenho que pegar um elemento aqui, né? Então, eu vou tomar um elemento aonde? De fato, tome Z que pertence a C, ok? Um Z que pertence a C.
Ora, por hipótese, a G é sobre. Então, existe Y que pertence a B, tal que Y é igual a G de X. Vamos chamar isso aqui de 1. Ok? Bom, novamente, agora, por outro lado, né, ou novamente, como que a gente pode escrever assim? Além de ainda, por hipótese. Vamos escrever assim, fica melhor. Como, agora, a F é sobre, bom, o Y, esse Y que foi garantido pelo fato da G ser sobre em B, ele não é um elemento de B, e não sabemos que a F é sobre, então, para esse elemento Y de B, tem que existir um X. Existe X que pertence a tal que... O que vai acontecer? Opa, acho que tem um errinho aqui, ó, vamos consertar aqui. Ainda bem que eu vi, ó. Aqui, ó, vamos ver, ó, vamos consertar aqui, ó. Um errinho, ainda bem que eu vi antes de a gente... Aqui, ó, vamos ver, opa. Aqui é Z e aqui que é Y, tá certo? Ó, vamos lá. Queremos mostrar que vamos recapitular aqui para a gente poder entender melhor. Queremos mostrar que G composto com F é sobrejetora. De fato, tome Z, então a gente tem que tomar um elemento no contradomínio. Quem vai ser o contradomínio da composta? Vai ser C. E mostrar que existe um elemento em A. Bom, eu não posso fazer isso diretamente. Eu tenho que primeiro passar por B, através de G. Então, por hipótese, G é sobre. Então, existe um Y que pertence a B, tal que a imagem desse Y por G vai me dar Z. E esse é o fato 1. Agora, como F é sobre, existe X que pertence a A, tal que Y é igual a F de X. Esse aqui é o fato 2. Tudo bem? Tranquilos? Então, ó, esse é o fato 2. Ó. Vamos para outra página aqui. Ó. Para outra página, o que a gente vai observar aqui? Ó, então, agora eu tenho que observar, eu tenho que garantir. Ó. Então, repara, G composto com F, eu vou olhar o que acontece com a composta quando eu pego exatamente esse X. Bom, o que a gente sabe primeiro? Ó, pela definição de composta, G composto com F é G aplicado a F de X. Pô, mas repara, a F de X não é Y por 2? Então, G vai ficar G de Y. Mas G de Y, por sua vez, não é Z por causa do fato 1? Ora, vamos colocar aqui. Isso aqui não é Z pelo fato 1, então eu tomei um Z arbitrário em C e mostrei que existe um X em A, tal que a imagem desse X, através da composição, vai me dar Z. Qual a conclusão que a gente chega? Logo, G composto com F é uma função sobre, ok? Então, aqui, ó, colocando aqui, ó, é uma função sobrejetora. Tudo bem?
Então, pessoal, com isso a gente fecha essa aula aqui de função sobrejetiva, tá? E nas próximas aulas, né, vamos tratar das funções injetora e bijetora, tá? E também da função inversa. Então, até lá. Até a próxima. Tchau, tchau.